Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a conversa do domingo passado. Você que por acaso está aí no YouTube ou no Spotify, vale a pena voltar caso você não tenha visto o primeiro episódio. Vale a pena, é legal assistir nessa ordem, porém, caso não dê também, tudo bem. Você também veio, de repente não estava aqui domingo passado. Acredito que a gente consiga também, de uma mesma forma, aprender, se aproximar um pouco mais do que a gente está conversando. E mais uma vez, repito o que eu falei domingo passado, a capela é uma casa que nós conversamos sobre tudo. Nós conversamos sobre tudo aqui, né? A nossa intenção é entender como que a gente deveria ser, ou pelo menos a gente tenta ser aquilo ou quem nós deveríamos ser à luz do livro que nós acreditamos ser legítimo, que conta a história sobre o nosso Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz, a gente tenta se aproximar. Então, nós conversamos sobre tudo. Então, não poderia ser diferente quando o assunto é dinheiro. Então, a gente falou domingo passado sobre o coração, a gente falou domingo passado sobre as motivações, a comunidade, a gente falou sobre lei e o coração, né? Basicamente, sobre essa parte, sobre como que o dinheiro chega nesse ponto, o porquê das motivações toda e tal. E a gente passa por isso tudo e chega no ponto de hoje, que eu queria conversar sobre... É isso aí. Sobre generosidade. Hoje eu queria falar um pouco sobre generosidade de fato. E eu acho que generosidade, ela é um pouco difícil a gente conversar sobre isso sem que a gente tenha aqueles preceitos anteriores sobre o coração, sobre a lei, sobre o porquê de lei ou não. E é legal a gente ter esse conhecimento, essa base para a gente falar sobre generosidade. Eu lembrei, sempre quando eu lembro sobre generosidade, eu acho que o conceito comum de todo mundo, né, é que parece uma resposta a alguma coisa. E aí eu comecei a pensar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, houve um tempo atrás que a minha mãe estava doente. E aí, quando chegou um certo tempo que ela estava doente, ela chegou a um ponto assim, bem doente. E aí a gente falou assim, cara, a gente precisa de cuidar da minha mãe, ver que alguém ficar mais perto, porque a doença tinha afetado bastante ali e tal. E a gente precisava de dar um jeito. Nisso daí, a gente falou com os meus irmãos, né? A gente falou assim, vamos ver quem que vai ficar lá, quem que pode ficar de dia, de noite, pra gente ficar esse acompanhamento mais de perto e tal. E aí uma prima minha, lá de Minas Gerais, com o nome de Ágata, ela chegou e falou assim, não, deixa comigo, eu vou pra aí. Na época, sei lá, 16 anos que devia ter na época, a menina acabada de sair do ensino médio ali e a hora de zoar, de conhecer gente, de passear, pensar na faculdade, eu falei assim, não, deixa que eu vou. Aí a gente falou assim, não, pô, tá tranquilo, a gente vai dar um jeito aqui, tá tranquilo. Ela disse, não, eu quero ir, eu vou cuidar da tia. Eu falei, opa, beleza, tem alguém agora, ela veio morar com a minha mãe, com meus pais, né? E ela morou ali por mais de ano, cuidando da minha mãe, e eu tenho alguém de confiança, que a gente sabe que é da família, que também tem esse sentimento, cuidando perto. Era um sentimento, assim, absurdo de eu tinha, né, que nós, os irmãos da família, tinham por essa nossa... E tava ali, cara, doando vida para cuidar da tia dela, e a gente tava ali suportando, claro, mas é muito sinistro. Eu fico pensando hoje, sabe, o sentimento que eu tenho de gratidão é absurdo. Não existe nada, e isso eu posso falar assim, é uma coisa uma verdade dentro de mim. Não existe nada que essa menina não vai me pedir, essa minha prima, que ela não vai me pedir, que eu não vou fazer para ela. Tudo que ela me pedir, eu vou fazer. Toma, eu vou pedir dinheiro para falar que é para comida e vou usar droga. Toma, não tem problema, o que você quer? Eu vou te dar. Meu sentimento de resposta para ela é sim. Não importa pro que seja. Minha gratidão é muito grande. O que ela quiser, eu vou estar ali pronto para ela, porque ela me entregou demais. Eu sou muito grato por que ela fez para minha família e para alguém que eu amo. Então, a minha resposta para ela, aí começa a me perguntar, seria essa minha resposta generosidade? Eu sou generoso com ela? Tudo o que ela precisar, eu vou tirar do meu bolso, vou arrancar de algum lugar e vou dar. Sou muito generoso com ela. E aí tem o Joãozinho. O Joãozinho é um cara que eu acabei de inventar agora, acabei de criar na minha cabeça. O Joãozinho é um cara que eu não conheço. Cleitinho. O Cleitinho é um cara que eu não conheço. É um cara que está distante de mim. Nunca fez nada para mim. Cleitinho, ele é muito pobre, está sempre precisando de ajuda dos irmãos. Ou seja, nem se ele quisesse, ele poderia fazer alguma coisa em meu benefício, porque ele passa
necessidade, ele precisa muito de ajuda. Cleitinho é um coitado. E aí... ele é distante de mim, mal conheço Cleitinho, passa de longe. Eu, na minha escolha, eu já decido talvez não fazer tanta coisa com o Cleitinho. Eu mal conheço o Cleitinho, mal sei quem que é. Se ele me pede uma coisa, eu vou assim, será? Será que ele vai usar outra coisa? Vai pedir dinheiro para comida, vai usar droga? Aquele famoso argumento de sempre, né? Será que ele vai fazer isso daí? E aí eu já não sou generoso com o Cleitinho. Por quê? Porque eu nem conheço o Cleitinho. Aí a pergunta justamente nesse momento é: generosidade, é possível generosidade ser seletiva? Consigo escolher com quem ou quando eu sou generoso ou não? É possível eu facultar, eu escolher aonde aplicar a minha generosidade ou não? Porque se sim, eu fico pensando, se eu consigo escolher com quem que eu sou generoso ou não, por uma resposta de gratidão ou por o que seja, então a generosidade ela é uma ação. Seria a generosidade uma ação ou seria a generosidade parte de um caráter, algo que eu carrego, que é parte de mim e é parte de quem eu sou? Porque se é parte de quem eu sou, eu não consigo ser seletivo. Se é parte de quem eu sou enraizado em gratidão e enraizado em generosidade, e todas as minhas ações acabam sendo generosas, porque eu sou uma pessoa generosa. Então tudo que eu faço é generosidade. Ou não, se eu consigo ser seletivo, será que eu consigo ser seletivo na minha generosidade? Então generosidade é uma ação ou generosidade é algo que eu carrego, é uma característica, é parte do meu caráter? A princípio parece que generosidade ela é uma resposta de gratidão. Porque a gratidão em si, ela é reativa. A gratidão é aquilo que eu respondo. A gratidão é um eco, algo que vem, que fez tão bem, que eu gostei muito, e ela ecoa de volta para fora. Então, ela é um reflexo daquilo que já fizeram para mim. Gratidão é sempre uma resposta. Gratidão é sempre reativa. Ela reage pelo que você faz. Seria generosidade frutos de gratidão? Por uma pessoa que é muito grata, ela reage com generosidade? Aí eu chego a esses pensamentos e a última pergunta que me fez assim: como que eu vou começar essa conversa? É quando eu penso sobre Deus. O que mais foi generoso, o que mais entregou, e eu pergunto: quem de repente seria capaz de fazer algo para Deus, ou de entregar algo para Deus, que Deus se tornou grato a ponto de precisar de ser generoso em resposta a essa gratidão? Quem entregou alguma coisa para Deus, ou quem fez algo tão legal, quem foi tão bom com Deus, que Deus falou assim: caraca, você é o cara, eu vou ser muito generoso com você, porque você me entregou algo que eu nem tinha. Como entregar algo? Ou de repente o pensamento seria mais como 1 Crônicas 29, quando diz que quando ele está falando, né, Deus, tudo o que tenho, quem sou eu para entregar alguma coisa para o Senhor? Quem sou eu para dar alguma coisa para aquele que é dono de tudo? Tudo que eu tenho e também tudo que eu entrego, que eu dou, que eu compartilho, eu só posso ter e compartilhar porque de antemão o Senhor já havia me dado lá atrás. É isso que Crônicas 29 está falando. Seria possível entregar para Deus de tal forma que Ele ficaria grato a mim e responderia com generosidade? Seria então a generosidade, sim ou não, uma resposta de gratidão? Se você tiver com sua Bíblia aí, abra aí 2 Coríntios 9. A gente vai acompanhar rapidinho um texto pequeno, mas eu queria passar por esse texto. Esses pensamentos é o que realmente me guiaram naquilo que eu ia buscar. Tipo assim, o que é generosidade, afinal de contas? Devemos ser generosos? Não devemos? Somos generosos? A generosidade é uma ação, a generosidade é parte de mim. O que afinal de contas é isso? E como que isso se deságua na minha vida cristã ou como sociedade, né? 2 Coríntios 9, a gente vai ler do 7, a partir do 7. É isso aí. Então, beleza, ó. 7. Cada um contribua conforme decidiu no seu próprio coração. Cada um contribua conforme o seu coração decidiu. Coração
que a gente já falou domingo passado. Todas as nossas decisões, elas são guiadas pelo nosso coração. E o nosso coração está em cima de algo que a gente acha que é muito importante, que é o nosso tesouro. Então a gente tem um tesouro, o nosso coração fica em cima daquele tesouro, porque é importante demais pra gente, e as nossas decisões todas da nossa vida, elas se baseiam, elas respondem ao nosso coração. Então tudo responde aonde que está o meu tesouro, aquilo que é importante para mim. Então aqui Paulo está falando para a galera, contribua conforme o seu coração já está decidido. Contribua conforme a verdade daquilo que para você é importante. Aí ele continua falando, não com relutância, não com necessidade. Essa palavra necessidade, ela vem originalmente de um significado que significa sob pressão. Não contribua sob pressão, não contribua sob angústia. Essa necessidade, na verdade, é o contrário de não ser por amor. Entendeu? Então não contribua se não for por amor. Não contribua sob pressão. Não tem nada sobre você ou a maldição que vai vir, aquela parada toda. Não tem sob pressão nenhuma. Contribua não com relutância. Se está difícil de arrancar para dar, não faça. Se está doído de fazer, não faça. Contribua não com relutância. Aí ele continua falando. Mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com propósito. Deus ama a quem está fazendo a manutenção do seu tesouro. Seu coração está lá. Se o seu coração estiver nessa missão, nessa obra, aí você vai dar com alegria, porque aquilo é parte do seu tesouro e o seu coração está ali. Então, cada um contribua conforme o coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Primeiro ponto. Aí no versículo 8 ele vai, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. E aí começa a abundância, uma certa resposta de Deus, um fruto, sei lá. Deus é poderoso para tornar você abundante em graça. Não em dinheiro, não em recurso, mas em graça. Então, como ele é poderoso para te abundar em graça, aí está aqui, a fim de que tenha suficiência em tudo e em todo tempo. Essa suficiência que ele fala aqui é a mesma suficiência que ele fala lá em Filipenses 4. É a mesma palavra quando ele falava sobre contentamento. Quando Paulo fala o seguinte, eu aprendi a ser contente em qualquer situação. Eu sou contente quando me falta, sou contente quando me perseguem. Eu tenho contentamento quando eu estou sofrendo ou quando eu estou alegre. Eu sou completo, eu tenho a certeza da suficiência, mesmo em qualquer situação, preso ou livre, com dor ou sem dor, eu sou contente, eu estou completo. Por quê? Aí ele fala, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e tal. Porque ele aprendeu que em Cristo ele tem tudo. Porque o Cristo é tudo que ele precisa. Tendo Cristo, ele é suficiente, mesmo que todo o resto falte. Então, contentamento é isso. Deus, ele é essa parte de se sentir ou ter a certeza, não se sentir, mas ter a certeza que vocês têm tudo que é suficiente, que é o próprio Cristo. Então, ele abunda em vós a graça, e com a graça você sente e percebe e tem a certeza que você tem tudo, porque você tem Cristo. Você é suficiente, você pode ter contentamento em qualquer situação. Então, com a graça e com a certeza de que você tem tudo que você precisa, dessa forma, então, aí ele termina, você superabundeis em toda boa obra. Uma vez que você entende a graça, que você tem tudo, Cristo é tudo em você e você não precisa de mais nada, você deságua isso em boa obra. Boa obra mesmo. Trabalho, generosidade, ação, já começa a ser um fruto daquilo que você tem, pela abundância de graça, não por alguma... nada veio para excitar um negócio para que você possa responder. Mas aqui é abundante em graça e você vai se sentir suficiente e espalha em boa obra. Que boa obra é essa? Versículo 9. Aí ele continua, que ele espalhou, né? Conforme está escrito, espalhou, ele contribuiu, ele deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Essa justiça, como sempre, acho que isso a gente já conversou numa outra vez, não é uma justiça de ir bater num cara que bateu no seu amigo, vou fazer a justiça. Não é a justiça do justiceiro, sabe? Que vou lá... Não, essa justiça, quando a gente fala biblicamente, o sentido disso é um alcance de justiça em caráter social.
A justiça que a Bíblia fala é uma equidade dos irmãos. A oportunidade, os que mais precisam, os que são menos favorecidos, que todos eles alcancem dignidade, para que todos tenham uma vida justa. Porque é justo para todo mundo ter uma vida digna. Então, para que todos tenham uma vida justa. Essa é a justiça. Então, olha que doideira. Você é cheio da graça, compreende que é completo em Cristo e deságua em boa obra. O desaguar dessa boa obra, ou seja, os frutos dessa generosidade, acabam sendo justiça, que é que todo mundo vai igual. E aí ele termina falando no versículo 10, ele fala o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão como alimento, ele suprirá e alimentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aquele que entrega a semente, aquele que dá o pão, aquele que espalha, como a gente viu no 9, aquele que compartilha, aquele que doa aos pobres, aquele que espalha, ele colherá frutos de justiça. É tipo o que a gente falou aquela outra vez também. Quem planta limão, colhe laranja. Vocês lembram disso? É mais ou menos isso. Aquele que planta pão, aquele que planta essa semente, aquele que contribui e espalha aos pobres, colhe justiça. Não colhe outro pão. Aquele que planta dinheiro não está colhendo dinheiro, está colhendo justiça. Que a gente viu que justiça é equidade, é justiça social, é a comunidade em um mesmo nível de acesso. Todo mundo vivendo de forma justa. Então, na verdade, se a gente até para pensar nesse ponto, se a minha contribuição ou a minha generosidade gera algum resultado, esse resultado não é para mim, esse resultado é justiça. Se a generosidade é uma semente, igual muitos acreditam, não se parece com a semente, ou se for uma semente, é uma semente que eu planto no quintal do meu vizinho. Não é uma semente que eu planto no terreno, é uma semente que eu planto no quintal do meu vizinho. Isso que é o trabalho, isso que é os frutos da sua generosidade. Porque os frutos da generosidade, ele é o quê? Prosperidade. E aí, tudo isso, as palavras a gente está acostumado a ouvir. Seja generoso, você vai ser próspero. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, cujos frutos sempre dão na estação certa. E tudo quanto fizer, prosperará. Qual que é a prosperidade da árvore? Dar o fruto na estação certa. A prosperidade é dar o fruto na estação certa. Aquele que dá o alimento, eu nunca vi uma árvore de manga chupando manga. Eu nunca vi uma árvore, uma bananeira comendo banana. Porque a prosperidade da árvore é dar o fruto para outra pessoa. Todos que alcancem a árvore comem daquele fruto, seja justo, seja injusto, seja pobre, seja rico, seja quem for, se alcança a árvore, a prosperidade da árvore é entregar o fruto. Isso são os frutos de justiça, né? O resultado da generosidade é prosperidade, mas a prosperidade da árvore é dar o fruto para o outro. Se a generosidade é uma semente, a gente planta essa semente no quintal do meu vizinho, não no meu. O resultado, a minha prosperidade, o que é ser próspero? Ser próspero é dar fruto. Ser próspero é dar sustento. Ser próspero é doar, é espalhar. A prosperidade da árvore não é para mim. A prosperidade da árvore é para o meu irmão, é para a minha comunidade. Então já começa a sair um pouco, parece, do conceito reativo e parece que, na verdade, eu estou buscando algo não por favor, não para eu alcançar, para eu ter um benefício, de eu ajudar um cara que é rico, porque eu sei que futuramente ele pode me dar o dinheiro. Não ser interesseiro, mas agora parece que todo o fruto do meu trabalho, ele retorna para o outro. Todo o fruto da minha generosidade, da minha entrega, ele retorna para o outro. Beleza. Então, o que a Bíblia ela fala ou ela expõe sobre, então, a palavra mesmo, generosidade, quando a gente lê? Quando a gente lê generosidade, no Velho Testamento, a palavra é nadib. Quando você vê o V, o som é de B, nadib. Estou voando no hebraico. Nadib. Nadib é uma palavra do hebraico que significa pronto, voluntário ou espontâneo. Então, toda vez que você vai ler generosidade no Velho Testamento, nadib, ela às vezes vem como generosidade. Você lê lá, generosidade, quando você traduz em português. Mas em
outros versículos, outros momentos, a palavra nadib, ela vem como pronto, ou pronto do sentido de prontidão, sabe? Tipo, seja pronto para falar, quer dizer, para ouvir. Seja pronto para ouvir, não para falar. Então, essa prontidão é justamente essa mesma palavra. Um coração voluntário, ou uma pessoa que ela é espontânea, ela responde espontaneamente. É a mesma palavra. Então, generosidade, pelo Velho Testamento, na raiz dessa palavra, ela significa, essa generosidade, ela é espontânea, ela é voluntária, ela é pronta, tem uma prontidão. No Novo Testamento já é a palavra haplotes. E aí eu estou nadando no grego agora, né? Vocês viajaram, né? Que eu falo hebraico, falo grego. Já é grego, né? O Novo Testamento é escrito em grego. Então, no Novo Testamento é a palavra haplotes. Essa palavra significa simples. Não simples no sentido de... Não o contrário de complicado. É simples no sentido de fácil de entender. É um caminho. É como se fosse um caminho que só vai para um lugar. Só tem um sentido e só chega em um destino. É um caminho de uma via só que tem um destino só. É simples. É descomplicado. Ou sinceridade, sem segundas intenções. Sentido único, né? É o simples ali. Acaba sendo até uma redundância. Às vezes você vê lá o haplotes... como generosidade. Quando você lê generosidade, está lá a palavra original, haplotes. Mas algumas vezes você vai ler, por exemplo, que Paulo fala o seguinte: adore, por exemplo, adore com haplotes, adore com sinceridade, adore com simplicidade, adore num sentido só. A adoração, ela tem que pegar e ser simples, é da gente para um sentido que vai para fora. A sinceridade, ela não é... A adoração, ela não tem dois sentidos, né? Ela não vai e volta. Ela não é fazer para receber. Ela não é troca. Ela não tem dois sentidos. Ela não tem segundas intenções. A oração, ore com sinceridade. Ou ore sem segundas intenções. As palavras são sempre a mesma originalmente. Então, quando a gente pega para ver, generosidade parece ser algo que não precisa de nada para vir, para fazer aquilo... expulsar para que você possa responder. Por quê? Porque é espontâneo e é pronto. Está pronto, já está pronto, está aqui. Não só pronto, como espontâneo. Ela está doida para acontecer. Ela está querendo sair. Sair para onde? Sair para um sentido único. É da gente para fora. É um sentido único e sem segunda intenção. É sincero, é simples. Não tem complexidade nenhuma. É daqui para fora, com um destino final definido e sem que eu tenha nenhuma segunda intenção para que aquele caminho retorne. Ou, ao contrário, não é nada que vem para que eu fique tão alegre que eu consiga fazer. Não, o sentido é único, é simples. Generosidade, ela é simples, mas ela também é pronta. Generosidade é tipo... eu fico zoando, porque pensei em outra coisa, mas não tem como... Foi isso que eu pensei. É tipo o Batman, pode crer? A generosidade é tipo o Batman, que é um maluco que já é rico, já é forte, já é bonito, não tem nada de errado com ele, perfeito. Mas o que ele faz? Ele acorda todo dia, de noite, porque ele é morcego, né? Ele acorda toda noite e ele, tudo que ele tem, ele fala o seguinte: vou sair pela cidade, doido para arrumar um problema, para bater em todo mundo, doido para arrumar alguém indefeso tomando uma coça num beco, e eu vou lá defender, arriscar a minha vida por ele. Eu vou sair ativamente, sem que ninguém tenha como me retribuir, porque eu já sou bilionário, sem que ninguém possa me dar um favor, porque eu já sou mais forte que todo mundo, sem que ninguém possa me retribuir com nada. Eu só quero uma confusão, mais nada. Eu só quero ver um maluco batendo no outro para arrebentar ele. Só isso. É mais ou menos o seguinte: eu estou me botando em risco pela vida de alguém que eu nem conheço, só pelo fato de que eu quero fazer o bem. Mais nada. Generosidade é tipo isso aí. Ela é pronta, ela é espontânea, é só de um sentido, sem esperar receber nada em troca. Então a gente começa a ver, né? A gente começa a ver que a generosidade, então, ela é algo comum. Ela não parece ser uma ação. Ela parece ser algo daquilo que eu carrego. Ela não parece ter uma opção de ser seletivo. Não parece que eu consigo ser com um e não ser com outro. Generosidade é algo que eu tenho, que faz parte de mim. Generosidade é algo que eu carrego. Generosidade, ela não é agir na reativa, mas sim na ativa. Ela é ativa, ela é independente, ela existe, ela molda a sua vida. E então tudo que você faz é generosidade. É tipo ajudar alguém que de repente nem tem como te falar um obrigado. É esse que você vai desgastar sua vida,
é esse que você vai sofrer por ele, você vai entregar para ele, você vai dar o seu recurso por alguém que nem pode te responder com nada. Isso, de certa forma, é até um pouco agir na conveniência, né? Porque se você é seletivo na sua generosidade, se a gente é seletivo, parece muito conveniente, né? É um pouco conveniente. Tipo assim, o cara é meu amigo, o cara pode me dar alguma coisa, ou já me fez alguma coisa e eu vou ser generoso. Mas o cara que não pode me fazer nada, eu não vou ser generoso. Isso não se parece com generosidade. Isso é, no máximo, gratidão. E eu não estou falando para você não ser grato. Seja grato, isso é ético, isso é humano, isso é cristão. Seja grato, não seja o imbecil que vai jogar tudo fora. Seja grato com aqueles que te fazem bem, com aqueles que te ajudam, com seus irmãos. Seja. Mas generosidade é uma coisa e gratidão parece ser outra. A generosidade é um eco, é uma resposta. A gratidão parece não ser seletiva. É algo que ou você carrega, é parte da sua vida, ou não. Porque se a generosidade é seletiva, me parece uma vida de conveniência. E uma vida de conveniência não parece ser uma vida cristã. Cristo nunca teve uma vida conveniente. Cristo nunca ensinou que a gente deveria ter uma vida conveniente. Muito pelo contrário. Me parece muito que ter uma vida conveniente é totalmente o contrário daquilo que Jesus ensinava. Por exemplo, quando a gente pega num certo momento, Jesus ele começa a ensinar para a galera sobre essa amigo e inimigo. Ele fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Ele está falando sobre a lei aqui, né? Ele falou que a lei antiga acabou e agora tem uma lei nova. A lei antiga ele completou nele e agora eu vou te dar uma nova lei. Então, na antiga lei, vocês ouviram o quê? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É o que está escrito lá. Mas aí ele fala o seguinte: mas aí eu te digo, uma nova lei eu estou te dando. Qual? Ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Tem uma troca de lei aí. Antigamente era uma lei e agora é outra. Porém, a lei antiga fala: odeie o seu inimigo. Sim ou não? Não. Não tem nenhum lugar na lei que fala para você odiar o seu inimigo. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Deus fala para você odiar ninguém. Não cabe naquilo que é Cristo, aquele que morre pelo ladrão, aquele que morre pelo bandido, aquele que morreu e entregou sua vida para que o pior dos pecadores alcance o céu e a salvação. Não tem como um Deus desse falar para você: odeie o seu inimigo. Não tem como um Deus que morreu por amor do sujo da gente que é pecador. Não cabe em Cristo falar o seguinte: não, pode ter um inimigo, odeia ele. Para começo de conversa, não é nem questão de odiar o seu inimigo. É o seguinte: você não pode ter inimigo. Não é e não cabe para um cristão, não existe a possibilidade de você ser cristão e ter um inimigo. Ou você é cristão, ou você tem um inimigo. Porque a partir da hora que você é cristão, você morre pelo injusto. Você morre por aquele que não merece. Você não odeia seu inimigo, não é porque que você ama o seu inimigo, é porque você não tem inimigo. É porque todo mundo é irmão. Abaixo do pai, todo mundo é irmão. Só cabe ao pai dizer quem é filho e quem não é. O meu papel é ser irmão de todo mundo. Não existe na lei nada falando para odiar o seu inimigo. Mas se liga aí. Jesus fala o seguinte: na lei está falando para você odiar o seu inimigo. Mas agora, é meio que assim, Jesus está falando o seguinte: não tem nada lá não. Não tem nada falando para odiar o seu inimigo. Mas como vocês são burro, vou usar uma palavra mais... Como vocês são cabeçudo pra caramba, eu vou te falar o seguinte: vocês não estão entendendo, vocês estão sendo seletivos. Vocês estão sendo conveniente. Porque lá está escrito o seguinte: ama o seu próximo. O que eu fiz então? Para amar meu irmão? Aí eu falei assim: tá bom, você é meu irmão, você é meu irmão, você não é meu irmão não. Aí então você eu posso odiar. Na verdade, o que Cristo falou como ama o seu irmão é que basicamente não precisava de falar que todo mundo é seu irmão, porque pelo amor de Deus, todo mundo é irmão. Então ele está falando o seguinte: você não tem licença para odiar. Você não tem licença para ter inimigo. Você arranjou uma brecha na lei para odiar, para fazer o seu coração que é mau sair para o lado de fora. Você está encontrando brecha na lei para poder colocar a sua maldade para fora. Era isso que estava falando. Era tipo o cara da hortelã do domingo passado. Era tipo assim: vamos achar uma brecha aqui para eu tentar. Então Jesus está falando o seguinte: já que vocês estão tentando achar brecha, porque vocês não fazem ideia da motivação pelo qual tudo foi criado, já que vocês estão tentando achar espacinho ali, aqui, para tentar ser mal e justificar o seu mal, eu vou abranger todo mundo. Ama o inimigo também. Ama o inimigo também. Agora você vai amar todo mundo. Pode crer? Por quê? Porque a vida cristã, ela não é uma vida de conveniência. A vida cristã é para amar todo mundo. Aquele cara que você não suporta, ou de repente o cara ele não é o seu inimigo. Por isso que a gente está falando: ama
todo mundo, ama todo mundo. Aquele que você não considera tanto, você vai ter que amar também, porque ele é seu irmão também. É assim que também perguntaram para Jesus. Jesus, sua mãe está lá fora, seus irmãos, está perguntando de você. Aí ele fala assim, quem que é meu irmão, quem que é minha mãe? Todo mundo é minha mãe, todo mundo é meu irmão, porque a gente é família, a gente é uma parada só, a gente é corpo, a gente não tem distinção entre o que é bom, o que é mal, o que eu gosto, o que eu não gosto. Vida como cristão não é uma vida de conveniência, é uma vida inconveniente. É morrer pelo bandido. É isso que é uma vida de ser cristão. Não cabe um cristão ter inimigo. Não funciona. Ou é uma coisa, ou é outra. Ele está falando o seguinte, ame a todos. Não seja seletivo com o seu amor. Não seja conveniente com a vida que você leva. Você precisa de entender que todo mundo é seu irmão e você precisa de ser generoso e amar todo mundo. Você precisa de amar todo mundo. Você precisa de generoso todo mundo. E aí a gente começa a ver que generosidade ela parece ser uma ação voluntária, espontânea, como a gente viu, pronta por um sentido só, sem esperar receber nada em troca, com frutos de com frutos de prosperidade, que são frutos de semente no quintal do vizinho, que não é para mim. É como se fosse, mais uma vez, é como se fosse o Batman. É uma parada muito radical. É uma entrega muito sinistra. É uma urgência de cuidado. Não é uma reação quando necessário. É uma urgência de um cuidado. É aquilo que queima no meu coração, que eu não consigo não fazer. Eu não consigo não ser bom. Eu não consigo não ser generoso. Eu não consigo dormir se hoje eu não conseguir ser generoso com ninguém. Eu preciso de fazer isso. Eu preciso de entregar. É uma inquietação interna. É ativo. É uma parada sinistra. E na prática mesmo, na prática, a partir disso tudo, a gente começa a pensar algumas coisas, né? A gente é às vezes, não sei, a nossa resposta não parece ser uma resposta generosa. E às vezes a gente acha que a gente é generoso, mas na verdade a gente é arrogante. Na verdade a gente é arrogante por muitas vezes. Na nossa raiz a gente é avarento e arrogante. O coração é mau, o coração do homem é assim. E a gente é meio arrogante. Por exemplo, a gente faz parte de uma comunidade, eu faço parte de uma comunidade que eu encontrei aqui o meu propósito. A missão Capela, ela ressoa com o meu propósito, porque a gente é compromissado em pregar o Cristo e ser a resposta para um mundo que precisa, um mundo carente. Isso ressoa com o meu propósito, porque é pregar o Cristo, é estarmos juntos para que a gente seja melhor como pessoa, como cristão, para que a gente seja melhor equipado, para que a gente tenha conhecimento, alcance maturidade, para que a gente consiga exercer a missão que é pregar o Cristo, apontar Jesus para as pessoas e ser essa resposta de misericórdia para um mundo totalmente sem esperança. Essa missão ressoa comigo. E aí eu faço parte daqui, eu faço parte dessa missão porque eu quero contribuir com isso aqui, eu quero fazer parte dessa resposta. Às vezes a gente é arrogante, por quê? Porque parece que eu falo assim, não, peraí, eu não vou dar meu dinheiro para a igreja não. Tem gente que tem ainda amor demais ao dinheiro, né? Eu não vou dar meu dinheiro para a igreja não. Eu vou procurar uma instituição de caridade que faça um trabalho sério para que eu consiga doar o meu dinheiro e eu sou uma pessoa generosa, vou ajudar uma instituição de caridade. Muito bom, excelente. Eu faço sempre que possível, sempre que alguém sinaliza, eu estou junto, vamos embora, o trabalho é excelente. Mas eu fico pensando, você participa de uma comunidade que você não acredita na missão dessa comunidade? Você participa de um grupo, de uma igreja, de uma comunidade de fé, que você não confia na missão dela a ponto de não contribuir com essa missão, porque não vou dar meu dinheiro para a igreja não. Eu vou dar para uma instituição de caridade. Eu acho que se por acaso a nossa mentalidade é essa, eu vou escolher, primeiro que a gente não é o Neymar, né? O Neymar faz isso, mas ele dá 500 milhões, né? Aí, para quem que eu vou entregar minha misericórdia? R$100, minha misericórdia. Enfim, não desvalidando quantidade de dinheiro, mas é tipo assim, a gente busca instituições que eu acho que é sério, que é um trabalho bom, mas desvalia do trabalho da comunidade de fé que eu participo. Isso é uma parada que eu não consigo entrar na minha cabeça. Por quê? Eu acho que se a missão da instituição for uma missão que ressoa mais com o seu propósito, o que não tem problema também. O seu propósito ressoa mais naquela missão, tudo certo. Eu acho que você deveria congregar naquela missão.
vai lá dar banho na galera, vai ensinar crianças órfãs, vai cuidar de dependente químico, que é muito, muito maneiro e é muito nobre. Meu propósito, meu chamado, é muito difícil. Eu não me encontro lá. Eu ajudo com o dinheiro que eu posso. Eu ajudo porque eu sei que é nobre. Eu sei que aqueles que se doam por isso é nobre. Mas a minha missão como propósito pessoal meu ressoa aqui. Essa comunidade faz sentido. Eu prego o Cristo, eu aponto Jesus para as pessoas, a gente alcança a maturidade e responde ao mundo que precisa de misericórdia. Isso foi uma resposta do meu propósito. Se o seu propósito de repente é outro, é dessa sua instituição, eu acho que sua contribuição está lá, é porque o seu coração está lá e você deveria congregar lá. Mas aí, calma aí, é uma instituição, não é uma igreja. Não tem o nome da igreja ali. Aí, meu irmão, se a sua maturidade está nesse nível aqui, se a sua maturidade é nesse ponto de achar que, não, mas lá é aqui que é a igreja, lá que é... Aí se a sua maturidade, você está ainda nesse nível, se você não está engateando, tomando leite, tá bom, pô. Aí eu vou tratar vocês igual a gente trata criança. Beleza, vai lá brincar. Vai brincar, vai pra lá. Essa conversa aqui não é pra você, ignora o que a gente falou nos últimos 2 domingos. Essa mensagem, esse tipo de mentalidade não é pra criança, não é pra gente imatura. Aí você ignora tudo que a gente falou, vai brincar. E essa conversa é para gente madura. Para gente madura é o seguinte: se o seu propósito ressoa e responde a essa missão capela, se o seu propósito faz sentido aqui e você realmente acredita que aqui a gente prega o Cristo, a gente aponta Jesus para as pessoas, isso aqui faz sentido, isso aqui salva pessoas, alcança, Cristo alcança, o amor alcança pessoas lá fora, se o seu propósito ressoa com essa missão, para mim faz todo sentido que a gente contribua aqui com o meu tempo, que eu contribuo aqui com o meu ouvido, com meus abraços, com a minha atenção, com os meus conselhos e com o meu dinheiro. Porque meu propósito está aqui nessa missão. O meu propósito está aqui, ressoou. Se eu não tivesse, não estaria aqui. Eu encontraria o meu propósito e lá eu daria de mim. Como diz o Hugo falou uma vez, all in. Foi muito maneiro. Ou é tudo, brother, ou é nada. É isso que a gente viu no domingo passado. O que Cristo entrega é tudo. O que Ele espera é tudo. Se você está nesse propósito, se essa missão ressoa, realmente ela conversa com o seu propósito pessoal, a que você acredita, aqui é a missão que eu quero participar, é tudo. É all in, é tudo funcionando, é apostar tudo. Não tem como ser meio, Isso, na verdade, é até um pouco de arrogância, né? A gente começa a ser seletivo na nossa resposta e chama isso de generosidade. Mas a gente faz parte de uma comunidade e a gente não é generoso com a comunidade de fé que a gente faz parte. Não cabe muito na minha cabeça. O Serginho falou uma coisa aqui, no passado o Serginho repetiu. Quantas pessoas alguém já bateu na sua porta pedindo dinheiro ou remédio? Pode ser que seja uma, duas, provavelmente nenhuma. Quem mora em apartamento nunca viu isso. Porque a galera quem pede ajuda, se você não de repente estava em coma nesses anos todos para trás, quem pede ajuda, pede na igreja. Não tem como. A sociedade é assim. A igreja se apresenta como um lugar de socorro. A instituição religiosa, ela se apresenta como um lugar de socorro. A gente é hospital. Quando a galera precisa de qualquer coisa que seja os de fora ou seja os de dentro, todo mundo pode um dia aqui passar uma baita necessidade. E acontece, tem irmãos que precisam. A porta que eles batem em pé de socorro é essa porta aqui, por incrível que pareça. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Mas Vou fazer o quê? Vou mudar o mundo? Não dá. Eu só consigo fazer aquilo que está no meu alcance. E o meu alcance é aceitar que a sociedade faz isso e eu preciso de ser uma resposta para isso. Mas eu nunca vi ninguém pedindo ajuda na igreja. Nunca vi ninguém ali pedindo ajuda. De repente você não está sendo igreja o suficiente para sentir a dor dos seus irmãos. De repente você está assistindo a igreja de longe. Está assistindo de longe. Aí você não consegue saber que ninguém está pedindo. Você está tão de longe que você não ouve quando seu irmão pede socorro. De repente você está assistindo a igreja passar, mano. De repente, se você por acaso não vê que a misericórdia e a ajuda e a necessidade bate na porta, é porque você ainda não está no meio do bolo. De repente é isso. Você está longe demais para ouvir o seu irmão chorando, pedindo por socorro. Você não sente calor de ninguém. De repente seja isso. Está assistindo de longe. Porque se você estivesse no meio, e é uma coisa a igreja não corre, não vai atrás. A igreja está aqui. É parte sua caminhar para o meio do bolo. Acabou. A igreja como um todo responde em salvação no mundo, para os de fora. A gente como igreja participa de igreja
indo pro meio do bolo e sentindo o calor de irmão, sentindo o calor de todo mundo, ouvindo gente chorar, gritando, e quando se for sua vez de chorar, você vai gritar e você vai chorar, e outro. É assim que funciona. A igreja é isso aí. A igreja é um bolo, é uma parada misturada que todo mundo se ajuda, todo mundo cai, todo mundo levanta. E é isso que é a igreja. O socorro, ele bate aqui nessa porta. A gente não consegue fazer de outra forma. Ah, não, o mundo deveria ser diferente. O mundo deveria ser diferente. Deveria. A gente nem deveria, por primeiro lugar, a gente nem deveria ter ninguém passando necessidade. Nem deveria ter ninguém passando fome. Com dinheiro para comprar remédio não pode. Está com a beirada da doença, mas não tem como tratar. Não devia ser assim. Mas é assim que é. Agora, a minha questão a partir de tudo, como comunidade, caraca, o meu coração se entristece muito quando a necessidade bate e a resposta não está. Quando a necessidade bate na porta e a resposta não está pronta, não está voluntária, não está pronta, a resposta não está. Ela precisa de reativo, ela precisa de alguém que fala, gente, preciso da Fernanda mandar um vídeo para a gente ser generoso. Gente, tem alguém precisando. Gente, isso aqui, eu fico muito feliz de bancar e ajudar a bancar isso aqui. Porque isso daqui é onde a gente se reúne para conhecimento, para alcançar maturidade, para aprendermos uns com os outros e para que a gente chegue no melhor que eu posso ser. A generosidade é isso, ela é pronta. E é isso que Cristo fez. Cristo deu tudo, Cristo foi generoso, deu tudo. A pergunta que eu volto lá na primeira pergunta é: quem poderia ter feito algo para Deus tão grande que Deus ficou grato para esse cara e quis responder com generosidade? Nesse momento, para mim, generosidade acaba o conceito de vez de não ser uma resposta de gratidão. Deus nunca precisou de ser grato para ninguém. Deus não foi generoso porque ele era grato. Deus foi generoso porque ele amou. Deus não foi generoso porque ele precisava de responder. Deus foi generoso porque ele amou. Deus foi generoso porque ele é amor. E se a gente, como seguidor de Cristo, acha que a gente é igual ou parecido com Cristo, buscando o conhecer e conhecendo a ele, nos tornamos mais parecidos com ele, mais generosos nós deveríamos ser conforme caminhamos nessa transformação. Então, se eu pudesse finalizar assim com um pensamento, seria esse: busque conhecer ao Senhor, busque se tornar parecido com Ele. E a gente, de repente, começa a trocar as nossas perguntas. As perguntas que antes era tipo, será que eu devo ajudar? Será que eu devo contribuir? A gente trocar pela pergunta, como eu posso contribuir hoje? Como que eu posso ajudar hoje? Como que eu posso me entregar hoje? Se a gente pudesse resumir tudo, né? Para resumir, se não entendi nada, não entendi nada do que falou, nada do domingo passado, nada desse domingo, eu acho que seria mais ou menos isso aqui. Se a justiça, Cristo falando, se a justiça de vocês não excederem a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entraria nos reinos dos céus. Se a generosidade de vocês for menor do que a lei, que sentido existe nisso? Se a generosidade de você for 23,5%, qual que é o sentido de graça? Qual que é o sentido de morrer, de alguém ter morrido pela gente? Qual que é o sentido de generosidade se eu só preciso de cumprir uma regra? Se a justiça de vocês não exceder as dos escribas e não exceder da lei, o pastor, o Ariovaldo, ele costuma dizer que se a graça não excede a lei, ela é uma desgraça. E é basicamente isso. Eu acho que esse pensamento é muito legal. Se a minha misericórdia e a minha generosidade não for superior hoje, após o Cristo Deus que morreu por mim, não for superior na época onde ainda a lei, a gente era debaixo da lei, do jugo da lei, para mim o coração, as motivações já perdem totalmente o sentido. Então eu acho que eu conseguiria finalizar dessa forma, que a gente busque ser parecido com Cristo, que a gente busque ser igual a Ele, porque se tornando igual a Ele, eu acho que a gente passa a ser mais generoso. Essa é, sim, uma conversa sobre dinheiro. É sobre dinheiro, é sobre contribuição. É sim. Não estou querendo
vou ser claro, é uma conversa sobre dinheiro. A gente é uma casa que conversa sobre tudo. A gente é irmão e irmãos conversam sobre tudo. Essa é uma conversa sobre dinheiro e eu espero que vocês levem isso para a sua vida, levem isso para os seus grupos de conexão. Fica pensando nisso. Quando você chegar no grupo de conexão, você vai lá, corrige o que foi errado, coloca a sua opinião, pergunta o que ficou confuso, porque o que a gente quer é que a gente alcance o quê? Aquilo que a gente deveria ser, ou quem nós deveríamos ser. Nós queremos nos tornar pelo menos o mais próximo disso possível, segundo a expectativa de Cristo tem sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade. Vamos orar? Deus, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é bom. O Senhor morreu por nós quando a gente ainda era pecador. O Senhor nos escolhe como filhos quando a gente ainda estava distante, sujo. E eu te louvo pela sua graça que nos alcança num buraco no fundo de um poço. E o Senhor nos limpa e nos chama de filho. Isso é impagável. Eu entendo que o Senhor fez tudo por mim. O Senhor entregou tudo, Deus. E eu te louvo com a minha vida. Eu quero e tenho amor, alegria e espontaneidade em responder a isso tudo, a esse amor, porque eu fui transformado. Eu fui transformado à sua imagem, eu acredito que o Senhor vive através de mim e nós entendemos e sabemos que a sua mentalidade é uma mentalidade generosa. Que através de mim haja prosperidade, que através de mim haja frutos para os meus irmãos, que através de mim haja recurso e manutenção da sua casa, que através de mim haja misericórdia, haja resposta para esse mundo que precisa tanto de misericórdia e de compaixão. Eu te louvo e peço que o Senhor amoleça o meu coração, que eu consiga ser mais sensível às dores dos meus irmãos, que eu consiga ser mais sensível às necessidades ao redor de mim, que eu consiga ser ativo em misericórdia dentro dessa comunidade de fé que eu participo. Comunidades são essa que eu acredito tanto, que eu confio tanto. E eu sou alegre em poder participar, sou alegre em poder contribuir para que essa ação continue acontecendo. Não foi a gente que abriu essa porta, não foi a gente que começou esse trabalho, foi o Senhor. E se é o Senhor quem começa, eu quero honrar essa missão. Isso é o que eu te peço, isso é o que eu também te agradeço por todo esse conhecimento, por toda essa clareza que o Senhor tem nos dado. Por essa comunidade madura que compreende a sua vontade e a sua expectativa sobre nós. Te agradeço por tudo. Amém? Amém.